o grande motivo dessa live, o grande aviso que eu queria dar para vocês é que saibam que a vida de vocês já mudou. A nossa vida já mudou. Não tem mais retorno. O coronavírus está aqui. Ele se espalhou para o mundo inteiro. Ele vai infectar muita gente. E ele vai infectar mais gente ainda se a gente não fizer nada. Agora a gente escolhe qual é o destino que a gente quer. Se a gente quer alguns milhares de pessoas ou se a gente quer mais de 1 milhão de pessoas morrendo. Mais de 1 milhão de pessoas morrendo é a gente ter um número próximo, absoluto, do tanto de pessoas que morreram com a gripe espanhola em 1918. É a gente voltar um século no que a humanidade avançou e o que a gente consegue fazer. É isso que está em jogo e é por isso que a gente tem que agir daqui para frente para fazer o possível para suprimir o vírus. Não circule, não saia de casa. Não dê chance para isso se espalhar. Eu nem estou entrando nos números aqui entre o que acontece com os idosos, que nas simulações e nos testes todos morrem entre 4, 5 e até 10% dos idosos do país, caso não se faça nada. A gente não está arrumando para esse cenário. Como eu disse, a gente está tomando medidas de todo tipo para manter as pessoas, para conter elas. Eu estou trazendo esse estudo para vocês, não para dizer que a gente está arrumando para esse pior cenário, mas para dizer que enquanto a gente ainda está nas centenas de casos no país, enquanto a gente ainda está nos milhares de casos aqui, a gente ainda pode tirar o freio desse barco e deixar ele estacionar muito antes. A gente tem como levar uma vida normal depois e passar por isso. Só que a gente depende dessa supressão. A gente depende de todo mundo ficar em casa por meses, pelo menos até o fim de agosto. A conclusão do estudo é que depois disso, se você libera as pessoas para circularem de novo, o coronavírus volta a circular e pode reinfectar pessoas. E essa parte é de fato controversa. Tem outros pesquisadores que já disseram que não precisa ser tão restritivo a respeito do coronavírus daí para frente, que depois de a gente passar por uma fase de supressão dessa, a gente pode acabar com os casos e com isso ficar livre para circular. Que de qualquer forma a gente vai ter que manter as fronteiras fechadas por conta disso, porque a gente não pode deixar os casos serem importados e começarem de novo um surto. Essa é a situação em que a China está agora. Eles conseguiram suprimir a doença até o ponto em que eles mal têm casos internos e tem alguns casos externos sendo recebidos. Mas tudo indica que dentro de algum tempo eles vão poder retomar a vida deles, até começar a estourar um outro surto de coronavírus e eles terem que impor de novo a supressão para as pessoas e parar com a vida delas. E a gente talvez tenha que alternar entre supressão, mitigação, mais para frente, até a gente ter uma vacina, até a gente ter um remédio, dando condições para todo mundo ter um atendimento de saúde, para todo mundo que precisa de uma emergência, se curar, se cuidar. Mas esse era o maior recado que eu tinha para dar aqui. Os dois cenários são muito complicados daqui para frente. Um deles exige que a gente não circule, não se movimente, não saia. O outro exige um número inaceitável de vidas sendo tomadas por causa do coronavírus. Essa é a escolha que a gente vai fazer daqui para frente. Tá? Então, quando alguém discute se é uma doença leve ou não, se a gente deveria parar ou não, se o comércio deveria parar ou não, se as coisas deveriam acontecer ou não, entenda que é isso que a gente está discutindo. É se a gente quer milhares ou milhões de mortos. Isso é uma decisão que todos os países vão ter que tomar. E isso é uma decisão que o governo brasileiro está ciente de que temos que tomar. Quando a gente começa a construir leitos de hospital dessa forma, em todos os lugares, e quando a gente começa a falar que em abril a gente deve ter o colapso do sistema de saúde. Então, eu construí essa reputação, eu conversei com vocês aqui, até agora, até hoje, para chegar nesse ponto e poder falar para vocês que esses são os números que a gente tem. A nossa vida mudou. A sua vida mudou. Você tem mais 1 semana ou 2, no máximo, de normalidade na sua cidade. Se você está em São Paulo, você tem menos tempo do que isso. Daqui para frente, a gente não pode mais sair na rua, a gente não pode mais circular, a gente tem que evitar ao máximo o contato físico com outras pessoas, porque o coronavírus passa pelo ar e ele passa muito bem. E quando você tem um número de casos tão grande, é só o isolamento e a distância física que
que impede esse vírus de ser transmitido. Então, daqui para frente, saiba disso. A gente tem mitigação ou supressão. Se nenhum dos dois estiverem sendo tomados na sua cidade, isso é uma loucura. O caminho que esse estudo mostra, o caminho que a gente vê, o caminho que o mundo está vendo como o único possível para evitar um grande número de mortos é testar ao máximo as pessoas com vírus e supressão, não sair de casa, não circular. Você não precisa acreditar no que eu estou falando aqui, você não precisa me levar a sério, os estudos todos estão aqui embaixo, o meu currículo está disponível, é só acompanhar o número de casos da Espanha e como a Espanha vai progredir, ou se você está em qualquer parte do Brasil, é só você acompanhar o que vai acontecer com São Paulo no próximo mês. A gente ainda está em tempo de enfrentar isso, o Brasil ainda está no começo desse surto e a gente teve meses para estudar o que aconteceu em outros países e o que funcionou ou não. Então a gente ainda pode agir. E a gente já aprendeu, a esse momento, que a melhor ação que a gente pode tomar é essa de isolamento e distanciamento social. Eu estou repetindo isso muitas vezes, porque é a única coisa que a gente sabe que funciona. Se a sua cidade ainda não tem casos, você tem alguns dias para isso chegar aí. No máximo um mês. Se você está num grande centro como São Paulo, e principalmente em São Paulo, essa realidade já chegou para você. Eu vou estar aqui, a gente vai passar junto por isso, a gente tem que se apoiar. Isolamento envolve muito preparo mental, envolve saúde mental para a gente poder passar por isso, tudo que vai acontecer. A gente vai ter que enfrentar familiares, parentes, amigos ficando doentes, sendo internados, avós, pai e mãe sendo internados e morrendo. E a gente tem que estar preparado para saber o que vem por aí e tem que estar disposto a enfrentar isso e ficar em casa e fazer o possível para passar pelo que vem pela frente. Então, entenda isso como um recado, como um carinho pela vida, que é o que eu tenho, e como um aviso de quem quer ver a gente seguir o melhor caminho possível. Infelizmente, envolve restrição de movimento, mas é disso que a gente depende para continuar vendo todas as pessoas queridas que a gente tem ao nosso redor. Porque a nossa realidade mudou. A gente vai enfrentar tempos duros pela frente e tempos pesados. Esteja preparado e faça o possível para que daqui para frente a gente tenha que enfrentar o mínimo necessário disso. Então ficar em casa é o melhor que a gente pode fazer para poder passar por isso.